amigos, tudo bem? Essa quinzena nós vamos falar um pouquinho na continuação do nosso estudo das frações. E a gente vai citar sobre as frações equivalentes e a simplificação de frações. Tá? O que vem a ser frações equivalentes? A gente viu na aula passada que as frações elas servem para representar partes de um total que foram divididos em quantidades iguais, né? Só que a gente pode pegar esse mesmo todo, esse mesmo objeto, esse mesmo número, o que quer que seja, e dividir em partes diferentes. Eu posso dividir em 2 partes, 3 partes, 4 partes. E quando eu quiser representar algumas quantidades pedidas, eu vou utilizar números relativos ao nosso numerador. Em algumas situações, a gente utiliza frações diferentes, mas elas estão representando a mesma quantidade. Ou seja, elas têm numerador e denominador diferentes uma da outra, mas elas servem para representar a mesma quantidade quando a gente se refere a um todo, tá? Seja um objeto que a gente dividiu, seja um número que a gente dividiu em determinadas quantidades, tá? Novamente, eu sei que falando assim fica bem complicadinho, mas eu vou mostrar para vocês na sequência um textinho da internet, né? um blog de um professor, e eu vou estar explicando para vocês como que a gente encontra as frações equivalentes, tá? Como que a gente encontra? As frações equivalentes, elas são encontradas, como eu falei para vocês, as duas principais operações que a gente usa aqui, multiplicação e divisão. Quando eu multiplico numerador e denominador por um mesmo valor, eu tenho frações equivalentes. Assim também acontece quando eu divido o numerador e o denominador por um mesmo valor, eu também tenho frações equivalentes. Esse processo de dividir, a gente acaba reduzindo os valores. E aí a gente pode chamar também de simplificar as minhas frações. Mas também pode acontecer o seguinte, de a gente ter frações que não são mais possíveis da gente simplificar. Essas frações recebem um nome específico, que são chamadas de frações irredutíveis. E aí eu vou mostrar para vocês, dentro desse blog, desse material, como que a gente encontra as frações para vocês estarem fazendo as atividades depois, certo? Então vamos lá. Então, pessoal, olha lá, ó, frações equivalentes e a simplificação de frações, tá? Então, quando duas frações representarem a mesma quantidade, elas são consideradas frações equivalentes, mesmo que sejam aparentemente diferentes. Existem também algumas frações que não conseguimos simplificar. Elas são conhecidas como frações irredutíveis. Então, observe aqui nesse desenho que a gente tem aqui, ó, uma pizza, ele dividiu em 6 partes e considerou 2 partes e corresponde à fração 2/6. Já aqui nesse desenho, a pizza foi dividida em 3 partes e considerou só 1/3. E se a gente observar no desenho, elas estão aqui representando a mesma quantidade. Então é isso, ó. 2 ou mais frações são consideradas equivalentes quando representam a mesma quantidade, a mesma parte, embora elas pareçam ser diferentes. Olhem só os outros exemplos que nós temos aqui, ó. Fração 1/2, 2/4 e 3/6. Observem, 2 partes e considerou só uma. 2 partes pintadas do total de 4 partes. 3 partes pintadas do total de 6 partes. Mas se a gente analisar os 3 desenhos como um todo, as partes pintadas estão representando na mesma quantidade do nosso desenho. Então, as frações 1/2, 2/4 e 3/6 serem aparentemente diferentes, elas representam a mesma quantidade, que é, em suma, 1/2, que a gente também chama de metade. Elas são consideradas frações equivalentes. Se a gente observa novamente essas frações com atenção, a gente vê que a gente pode obter a fração 2/4 multiplicando o numerador e o denominador da fração 1/2 por 2. Dessa forma, é possível encontrar 3/6 multiplicando o numerador e o denominador da fração por 3. Isso nos permite concluir que as frações equivalentes são sempre múltiplas uma da outra. Olha que legal esse esqueminha que ele fez aqui, ó. Ele partiu da fração 1/2. Quando ele multiplicou por 2, deu 2/4. Quem que ele multiplicou por 2? Ele teve que multiplicar tanto 1 quanto 2. Eu tenho que multiplicar
numerador e denominador sempre pelo mesmo valor. Aqui foi feita a multiplicação por 4, virou 4/8. Por 8, 8/16. Por 5, 5/10. Por 7, 7/14. Por 3, 3/6. Por 6, 6/12. Se a gente multiplicar uma fração que já era equivalente, que já foi multiplicada, também encontramos as equivalentes. Olha aqui, ó. 2/4, quando ele multiplicou por 3, formou a fração 6/12. Quando ele multiplicou por 4, ó, 8/16. Quando multiplicou por 2, 4/8. E assim por diante. Então, a gente sempre vai encontrar essas frações equivalentes fazendo as multiplicações. Mas lembrem-se, tem que multiplicar numerador e denominador sempre pelo mesmo valor, tá? A gente também consegue obter as frações equivalentes de uma determinada fração, né? E a gente também consegue obter simplificando a fração, ou seja, através da divisão. Desde, como eu já falei para vocês, que essa fração não seja irredutível. O que é irredutível? Que a gente não consegue mais dividir. Ou seja, não tem nenhum valor que eu consiga dividir. Então, como que a gente vai fazer a simplificação de frações? Olha esse exemplo aqui. 8/44. Para fazer essa simplificação, foi feita a divisão. Assim como nas frações equivalentes, a gente multiplica por um mesmo valor, na simplificação, a gente tem que dividir por um mesmo valor. O 8 foi dividido por 2 e o 44 também dividido por 2. Ó, 8 dividido por 2, 4. 44 dividido por 2, 22. Novamente foi feita a divisão por 2. 4 dividido por 2, 2. 22 dividido por 2, 11. E chegamos na fração 2/11. Consigo continuar as minhas divisões? Não é possível continuar. A fração 2/11 não tem mais nenhum valor que a gente consiga dividir. Por quê? Porque eu preciso dividir o 2 e também o 11 por o mesmo valor. E essas divisões têm que ser exatas. O 2 eu consigo dividir por 2, mas o 11 eu não consigo dividir por 2. Então, eu não posso efetuar essa divisão. Essa fração, então, 2/11, ela é considerada a fração irredutível. E sempre que a gente precisa simplificar, é isso que a gente vai fazer. Olha lá, 8/20. Ele conseguiu dividir por 2. 8 dividido por 2, 4. 20 dividido por 2, 10. 4/10 é uma simplificação dessa fração 8/20. Poderia ter feito outra divisão? Poderia. Poderia ter dividido direto por 4. Eu posso dividir por qualquer valor, desde que, óbvio, seja divisível. 8 dividido por 4, 2. 20 dividido por 4, 5. E transformou na fração 2/5, que também é uma simplificação da fração 8/20. 2/5 se tornou uma fração irredutível, porque não existe mais nenhum valor que eu possa dividir o 2 e que eu também possa dividir o 5, tá? Poderia ter continuado a dividir aqui? Sim, eu poderia ter feito uma nova divisão aqui no 4/10. 4 dividido por 2, 2. 10 dividido por 2, 5. E chego lá no mesmo resultado. Então, assim, independente do tipo de multiplicação que você faça, quantas multiplicações você faz, sempre temos todos que chegar na mesma fração irredutível para fazer a simplificação, tá? Ó, aqui ele fez esse mesmo exemplo. 8 dividido por 2 e 4 dividido por 2, ou ele fez direto 8 dividido por 4, tá? Quem quiser, mas às vezes se torna mais difícil, aqui nesse blog ele ainda dá esse exemplo. Dica ninja sobre as frações irredutíveis. O que ele faz? Ele pega os dois valores, numerador e denominador, calcula o MDC, como a gente aprendeu há 2 semanas atrás, e aí faz a divisão pelo MDC. Mas fica a critério de cada um. O que a gente precisa saber é como encontrar as frações irredutíveis. É fazendo várias divisões ou uma só, até que a gente não consiga mais dividir a nossa fração. Lembrem-se, as divisões sempre têm que ser divisões exatas, certo? Vou deixar o link desse blog também para quem quiser estar dando uma olhadinha, certo? Fazer novamente a leitura. E nunca se esqueçam,
tanto as multiplicações como as divisões para encontrar as frações equivalentes ou para simplificar, a gente tem que fazer as multiplicações e as divisões pelo mesmo valor, certo? Muito obrigada. Galerinha, eu espero, que essa explicação tenha servido para que vocês consigam efetuar de maneira melhor possível os nossos exercícios, tá? Não deixem de fazer as atividades. A gente, enquanto professor, está aqui sempre observando tudo que está acontecendo e a gente está aqui para tirar as dúvidas de vocês, certo? Com relação, então, às frações equivalentes e a simplificação de frações, quem tiver ainda alguma dúvida pode estar olhando as videoaulas sugeridas, de outros professores que estão disponíveis no YouTube, ou volta o vídeo e dá uma assistidinha de novo para a gente conseguir compreender melhor e dar sequência no nosso estudo das frações, certo? Qualquer coisa, não deixe de entrar em contato com a prof, tá bom? Até mais!